Olá, pessoal, bom dia, tudo bom? Vamos continuar com nossos estudos do uso do compasso, do compasso, não esquecendo sempre de verificar se o grafite está alinhado com a ponta seca, certo? E que para traçar, você sempre precisa segurar aqui, por o peso, né, do compasso na ponta seca, que vai ficar apoiada, para depois traçar. Nunca segurar aqui a perninha, porque senão, além de estragar o compasso, vai com o tempo fechando e você não vai conseguir uma circunferência correta, tá? Bom, primeiro de tudo, nós vamos recordar um elemento que vimos já, que é o ponto médio, tá? Então, o ponto médio de um segmento é o ponto que divide esse segmento em duas partes congruentes. Então, se eu tenho aqui um segmento, no caso aqui ele tem 11 centímetros e meio, a metade dele é 5,5, o ponto médio está exatamente na metade. Então, esse AM é igual, vamos lá, é igual a MB. Então, este é igual a este, certo? Bom, você pode identificar o ponto médio de um segmento medindo como eu fiz aqui, tá? Hoje, nós vamos aprender a traçar, né, identificar o ponto médio de um segmento usando o compasso e traçando a mediatriz desse segmento. Então, a mediatriz de um segmento é uma reta perpendicular a esse segmento que o divide exatamente ao meio, tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar, vamos fazer aqui uma demonstração para vocês. Então, eu vou traçar um segmento qualquer aqui. Vou pôr aqui a B. E eu quero traçar a mediatriz. Então, a mediatriz, ela vai passar exatamente no meio desse segmento, no ponto médio, perpendicularmente, quer dizer, formando um ângulo de 90 graus, tá? Então, vamos ver aqui como vocês vão fazer. Vocês vão pegar o compasso, a ponta seca em uma das extremidades do segmento e abrir um pouco mais do que a metade. No olho, olha, eu não vou medir nada, mas, ó, não posso fazer muito aqui pertinho do ponto, eu vou ficar mais próximo da outra extremidade, tá vendo? Aí, eu pego, ponho o peso e faço um arco. Olha aqui, ó. Um arco bem pra cima e pra baixo, ó. Tá? Eu deixo essa medida certinha aqui, ó, não fecho o compasso, a mesma medida que eu usei aqui, eu venho do outro lado, ponta seca em B, com a mesma medida que eu abri a primeira vez, e faço outro arco. Olha, tá vendo? Fica parecendo um peixinho, não é? Bom, quando eu fiz isso, e esses dois arcos se encontraram, eu consegui dois pontos. Olha aqui, o ponto 1 e o ponto 2. Agora, eu vou unir esse ponto 1 com esse ponto 2 aqui, ó. Pronto, olha. Ele formou um ângulo de 90 graus em relação ao segmento, certo? E dividiu esse segmento em duas partes congruentes. Esse ponto aqui é o ponto médio. Então, ó, se eu pegar essa medida, olha aqui, vai estar exatamente igual a esta medida, certo? Vamos fazer novamente, vamos fazer mais um aqui. Deixa eu virar a folha e vamos fazer mais um. Então, eu vou pôr aqui outro segmento.
Vou chamar esse segmento de C e esse de D. Então, é um segmento CD, igual a 5,5 centímetros, e eu vou querer traçar a mediatriz, certo? E depois indicar o ponto médio. Então, ó, ponta seca em C, abro um pouquinho mais que a metade, ó, tá vendo? Faço um arco. Segura essa medida, não fecha o compasso, venho aqui no ponto D e faço um arco. Esse arco vai cortar o primeiro, ó. Pronto. Consegui o ponto 1 e o 2. Agora, eu vou unir esses dois. Essa reta é a mediatriz. E esse ponto vai ser o ponto médio. Certo? Vou fazer mais uma vez. E agora eu vou fazer uma reta, um segmento vertical. Ó. Vou colocar aqui A, B. Então, olha aí, ó. Ponta seca em A, abro mais que a metade, faço arco. Seguro esta medida, venho aqui, faço de novo o arco, e na hora que eu cruzei os dois arcos, consegui 2 pontos. Traço a reta aqui, ó. Achei um ponto, o ponto médio. Para ficar certinho, aqui precisa ter 90 graus. Se ficar um pouquinho torto, está errado, certo? Então, olha só, eu vou passar um exercício para vocês, e vocês podem fazer em folha de bloco, ou se não tiverem folha de sulfite. Então, eu vou passar 5 segmentos. Então, eu vou colocar assim, ó. O segmento, por exemplo, AB igual a 8,7 centímetros, e vou pôr a posição horizontal. Aí, você vai pegar, traçar esse segmento, 8,7 centímetros, na posição que eu indiquei, e depois você vai achar a mediatriz desse segmento para treinar, combinado? Então, eu vou traçar desse primeiro aqui. Abro mais que a metade, ó. Agora, quando tiver construções, às vezes passa por cima do enunciado, não tem problema, tá? Segura a medida, tracei e traço a mediatriz e coloco o nome do ponto médio. Então, eu vou passar 5 segmentos para vocês fazerem. O primeiro vai ser esse, depois vou fazer mais outros 4. Em folha de bloco ou em folha de sulfite, se você não tiver mais folha de bloco. Combinado? É para treinar o uso do compasso. Não é muito complicado, mas precisa um pouquinho de atenção. Então, boa semana, um beijão, fiquem com Deus, até a próxima aula.